Olá, como vão vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história, dando continuidade aí nesses acontecimentos de início do século XX que nós começamos na aula passada, certo? Nossa última aula falou sobre a Primeira Guerra Mundial e alguns desdobramentos que o processo da Primeira Guerra teve. Hoje a gente vai dar uma retrocedida um pouquinho porque a gente precisa falar sobre um personagem muito importante, um componente muito importante, melhor dizendo, da Primeira Guerra Mundial, que foi a Rússia. Então nosso tema para hoje é Revolução Russa. Vocês devem lembrar que quando a gente estava falando ali já dos momentos finais ali, né, tipo, último período, última etapa ali da Primeira Guerra Mundial, eu falei para vocês que a Rússia, ela foi forçada a sair da Primeira Guerra Mundial, porque ela estava passando por um processo de crise, de mudança social interna. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, começando a falar sobre a Revolução Russa. Antes de a gente entrar em Primeira Guerra Mundial, eu tinha falado para vocês um pouco sobre Belle Époque, sobre como todo o processo de industrialização tinha mudado, né, de uma forma muito profunda as relações sociais em quase toda a Europa, e a Rússia ela recebeu isso de uma forma muito tardia, né? A Rússia ela não entrou nesse processo de industrialização tão forte como a maioria das outras regiões da Europa. A pouca industrialização que tinha na Rússia era muito dependente do dinheiro da França, e isso causou na Rússia, né, isso fez com que a Rússia ficasse com uma situação de pobreza, de miséria, de extinção entre as classes sociais muito maior do que nas outras regiões. Mesmo as regiões que estavam passando pelo processo de industrialização, de revolução industrial, aliás, e tinham esse processo de industrialização mais desenvolvido, os operários, que é uma classe social muito importante dentro desse processo, eles não tinham muito espaço. Imagine dentro da Rússia como isso se tornava difícil, né, para essa classe, que era muito pequena mesmo assim. 80% da população russa, antes desse pequeno processo, né, de industrialização, era toda camponesa, né? Grande parte da sociedade russa era rural, né? E aí, quando começa esse pequeno desenvolvimento das indústrias nas cidades, vai ter um êxodo rural muito grande, sendo que não tem, as indústrias não tinham como absorver todo mundo. Então já sabe, né? A pobreza na Rússia se alastra cada vez mais, a situação de pobreza na Rússia fica cada vez pior, e aí as pessoas, elas tinham, em muitos momentos, elas não tinham nem o que comer. Então, ou se alimentava mal, ou nem tinha o que se alimentar. Essa é a situação. Porém, vamos fazer um paralelo aqui com a Revolução Francesa, que aconteceu já uns séculos atrás. Lá na Revolução Francesa, como é que estava a situação quando a sociedade entrou aí naquele processo de revolta? Enquanto a grande parte da população passava fome, as classes mais ricas, elas esbanjavam comida. E parece que nem assim, nem sabendo do processo histórico, as sociedades mais para frente elas conseguem evitar, né, que determinadas coisas se repitam, porque é exatamente isso que está acontecendo na Rússia agora, né? Estamos falando ali de 1902, 1903, a gente está falando comecinho do século XX, bem início mesmo do século XX. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial ela só começa em 1914. Estamos falando ainda de como a Rússia estava entrando no processo individual de revolução, a Revolução Russa. Então lá, né, 1902, 1903, a situação social era essa. Nós tínhamos a grande parte da população passando fome mesmo, e a burguesia, a nobreza russa, eles esbanjavam comida. Então dava-se grandes banquetes, e aí o que sobrava dessas comidas, as pessoas, às vezes mais pobres, dependiam dessas sobras para poder ter o que comer, para vocês terem uma ideia. Nesse clima, né, de insatisfação, de tensão social, porque sim, isso causa uma tensão social, é nesse clima que vai ser fundado o Partido Operário Social Democrata Russo. E aí, o ideal desse partido era de quebrar com isso, né? Todos os ideais desse partido eram muito voltados para o que nós conhecemos hoje como socialismo. Então, o socialismo, já muito pensado ali nas ideias de Karl Marx, ele é colocado aí dentro da fundação desse partido, e é defendido que o poder seja retirado das mãos dos atuais governantes, e que para que o povo possa ter
acesso ao mínimo, né? Que o povo possa ter acesso a um trabalho digno, uma alimentação digna e uma moradia digna. Esse era o grande problema dentro desse início de formação do que vai se tornar a Revolução Russa. Por divergências dentro do próprio partido, um pouco mais para frente, o partido ele vai se dividir em 2 grupos, e isso é muito importante, entendam agora essa divisão. Existiam os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, ou a maioria, né, eles defendiam que essa ruptura ela devia ser feita de uma forma muito abrupta. Então todos os governantes, né, todas as camadas sociais mais ricas deveriam ser retiradas do seu posto de camadas sociais mais ricas, e o poder deveria ser retirado deles de uma forma abrupta, e se iniciar uma nova forma de governo que se pensasse na população como um todo. Já os mencheviques, a minoria, eles defendiam a mesma ideia, né, de que o poder deveria ser retirado da mão dessas pessoas e uma nova forma de governo deveria ser implantada, porém, eles defendiam que isso precisava acontecer de uma forma gradativa, que não precisava e não deveria ser feito assim, de uma forma tão abrupta, tão violenta. Aliás, esse era o temor, que esse processo de revolução fosse violento. Além de todo esse rolê acontecendo aí, né, vale lembrar, a Rússia ela estava em guerra contra o Japão pelo domínio da região da Manchúria. Então, entre 1904 e 1905, os exércitos russos eles estavam sofrendo muitas perdas. A Rússia ela investia muito dinheiro ainda nessa guerra e, obviamente, se tem perdas e o dinheiro está sendo investido, obviamente a situação financeira do país ela vai ficando cada vez pior, a situação da sociedade, das camadas mais pobres, obviamente, vai ficando pior. Desculpa. E aí as pessoas não estavam recebendo salário pelo seu trabalho, não tinham mais alimentação digna, a situação estava, como eu estou falando, pior, a alimentação está ficando pior também. Chegamos ao ponto em que trabalhadores, eles organizam uma manifestação pacífica, prestem atenção na expressão, manifestação pacífica, para exigir receber os seus salários. Essa era a causa da manifestação. Então eles ocuparam as ruas, principalmente ali a praça em frente ao Palácio do Czar, para exigir receber os seus salários. Isso, vou repetir pela 3ª vez, era uma manifestação pacífica. Mas aí qual foi a reação do Czar? Ele mandou com que o exército, né, real assassinasse todos os manifestantes. Esse episódio é chamado de Domingo Sangrento. Aconteceu no dia 22 de janeiro de 1905. E aí homens, trabalhadores, né, mulheres, crianças, todos eles foram assassinados a sangue frio, porque estavam se manifestando contra o poder do Czar. Bom, a partir desse episódio, que é talvez o marco principal, o marco inicial mesmo do que vai ser a Revolução Russa, através desse episódio outras revoluções começaram a acontecer, né, por toda a Rússia. As pessoas começaram a colocar sua insatisfação agora para fora de uma forma mais forte, de uma forma mais viva, e a partir daí o poder do Czar começou a ser totalmente questionado e confrontado pela própria população. Então o Czar enfrentou aí vários levantes populares e ele começou a ver que ia ser impossível continuar administrando, governando, né, a Rússia da forma que estava. Então ele começou a abrandar o sistema do governo, ele inventou aí novos mecanismos. Um deles foi a Duma, né, que era um tipo de parlamento para ajudar aí na organização, na administração, na forma de compartilhar, né, o poder, na verdade, mais o dinheiro, tentar diminuir aí as tensões sociais causadas por causa da pobreza. Isso vai se alastrar, isso vai demorar por muito tempo, isso vai se arrastar, na verdade, né, por um bom tempo, até que sabemos que em 1914 começa todo aquele processo, né, que é a Primeira Guerra Mundial, e que a gente já viu como foi que a Rússia acabou entrando. Então agora estamos entendendo aqui a situação que a Rússia já vinha passando até o momento em que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. O que nós sabemos, aliás, e que nós vamos continuar a falar aqui sobre Rússia na Primeira Guerra Mundial, é que a Rússia continuava ficando cada vez mais pobre, porque todo o dinheiro estava sendo investido para manter suas tropas na Primeira Guerra Mundial.
E aí, em 1917, no inverno de 1917, a Rússia ela é assolada pela fome. Né? Uma onda de fome toma conta da Rússia e, a partir daí, o desespero social, ele mais do que duplica, né? Porque as pessoas, mesmo as que ainda se continham, que ainda tinham medo de agir contra o czar, ou as que tinham se acalmado depois das novas formas do governo se retratar, né, com as pessoas, elas começaram a invadir lojas, elas começaram a saquear, porque elas não tinham o que comer. Então, nem no campo eles não estavam produzindo mais. Então, eles começaram a fazer isso, né? Houve, então, um descontrole total na Rússia, inclusive chegando ao ponto de Nicolau II, que era o czar da época, ele não conseguir sustentar mais, né? É quando ele é deposto, ele é expulso, né? Ele é retirado do trono, ele é levado ele e sua família são levados como prisioneiros para a Sibéria. Lá na Sibéria eles são obrigados a trabalhar no campo, eles chegam a trabalhar no campo, até que chegue o momento em que eles mesmos a família inteira foi executada, né? E aí esse governo czarista ele é substituído por um governo provisório, né? E quem vai assumir o poder durante um tempo inicial, né, esse governo provisório, é o príncipe George Lvov. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas aí vai aparecer para vocês aqui a escrita. Mesmo durante o governo provisório, a situação social, as tensões sociais, elas não melhoraram. O nível de tensão mesmo, né? Tento buscar outra palavra, mas o que eu não consigo pensar agora, não diminuiu, né? O clima de insatisfação da população continuou muito grande. Tanto é que começa uma reforma agrária, né? Que quando esse governo provisório começa a pensar no que seria uma reforma agrária, a população já começa a fazer a reforma agrária acontecer na prática. Eles começam a tomar as terras, né, que foram desapropriadas, eles começam a invadir, a relotear estas terras e a reocupar estas terras agora, né, que eram ocupadas antes pela nobreza e pelos burgueses, agora sendo ocupado pelo povo mesmo, pelas pessoas mais pobres. Há uma tentativa de golpe militar, né, aproveitando aí todo esse processo de instabilidade, é uma tentativa de golpe militar, e o governo provisório ele não estava preparado para segurar esse golpe militar. Então, quem foi que segurou? As tropas do partido bolchevique. Lembra que a gente falou da divisão dos partidos lá atrás? Então, as tropas do partido bolchevique em Petrogrado é que vai segurar, né, essa revolta militar, e com isso eles ganham muito mais apoio da população, eles ganham uma importância social muito maior do que o próprio governo, né? Então isso vai fazer com que os bolcheviques se fortaleçam, e a partir daí começa um processo que a gente vai chamar de insurreição bolchevique. Então o que é que nós podemos dizer que foi o processo de insurreição bolchevique? Lenin e Trotsky, que eram os principais líderes bolcheviques, eles articularam essa insurreição, que vai ter início no dia 24 de outubro. Conta com as tropas dos trabalhadores armados, além das unidades militares que já guarneciam Petrogrado, né? Que foram inclusive essas bases militares que impediram que houvesse aí o golpe militar. Quando, enfim, né, dá certo, né, a insurreição bolchevique dá certo, eles tomam o poder, os bolcheviques, o partido dos bolcheviques, eles tomam o governo para eles. O partido ele é rebatizado, deixa de ser partido bolchevique e passa a ser partido comunista, e algumas medidas são tomadas, como, por exemplo, os bens da igreja eles são confiscados e o ensino religioso nas escolas ele é abolido. Todas as terras que foram desapropriadas, elas foram entregues agora às comunas agrícolas para serem redistribuídas aos camponeses. E as fábricas elas deveriam ser autogeridas pelos operários. Ou seja, o que é que a gente tem aqui agora? As fábricas elas vão ser geridas pelos próprios operários. As terras foram redistribuídas numa tentativa de fazer uma distribuição igualitária, né? E algumas instituições elas foram estatizadas, né? Elas passaram a ser, mesmo que as instituições privadas, são aí levadas para o poder do Estado. Ou seja, socialismo, né, é implantado de uma forma bem rígida, né, de uma forma bem palpável agora na Rússia. Fora isso, existe um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk,
que é o que tira a Rússia da Segunda Guerra Mundial. A gente não vai se aprofundar porque o vídeo está ficando muito grande, mas esse tratado, assinado por Lenin e Trotsky, é o que vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E nós vamos encerrar o nosso vídeo por aqui, porque falta só um pequeno pedaço agora nesse processo da Revolução Russa, que é de fato a Guerra Civil Russa, né, que vai ali durar entre 1918 e 1920. Porém, eu estou preparando um vídeo específico, que não é de nenhum processo específico, né? É justamente falando sobre esses anos, 1918 a 1920, onde eu vou abordar 3 pontos principais. O Tratado, né? O Tratado de Versalhes, o nome fugiu por um momento. O Tratado de Versalhes, como eu falei no final do vídeo da Primeira Guerra Mundial, que a gente ia falar melhor sobre ele num vídeo mais pra frente. A gente vai falar sobre essa guerra, né? A Guerra Civil Russa. E a gente vai falar, porque a gente precisa muito falar, e os livros às vezes esquecem de abordar esse assunto, da gripe espanhola. Porque quando se fala de morte, a gente está falando que na Europa foram muitas mortes durante esse processo. Estamos falando de Primeira Guerra Mundial acontecendo, estamos falando de Revolução Russa acontecendo, tem outro processo acontecendo na Alemanha. E todas as mortes dessa época, elas são associadas às guerras. Porém, nessa mesma época, está se alastrando pelo mundo a pandemia da gripe espanhola. Então, para casar com o momento em que nós vivemos hoje, né, do Covid-19, o nosso próximo vídeo vai tratar também sobre isso. Então, o nosso próximo vídeo aborda aí de 1918 a 1920 o que estava acontecendo na Europa e, né, consequentemente, no mundo, certo? Então, segue a atividade para vocês. Façam as atividades, espero vocês aí no nosso próximo vídeo e tchau!